Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje eu estou aqui para comentar com vocês a lição dos primários, essa lição que atende crianças de 7 e 8 anos. Nós estamos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2023 e a nossa primeira lição é Seja forte e corajoso. Se você é professora dessa classe, está conhecendo o nosso canal, chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificação, deixar o seu like e compartilhar. Quero lembrar vocês que o subsídio que eu trago para vocês é teórico, porque eu não leciono, não dou aula para essa classe de primários, mas eu gosto de contribuir com ideias, com sugestões de hinos, sugestões de dinâmicas, então é essa a nossa proposta para o canal. Eu também preparo esses slides para mim poder vir ministrar para vocês e eu posso disponibilizar. Se você tiver interesse, escreve no comentário eu quero, deixa seu e-mail que para mim vai ser um prazer compartilhar com vocês. Eles não serão úteis para vocês em sala de aula, mas na preparação da aula eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Eu quero dizer também que a minha proposta para esse canal é que seja uma troca de experiência. Utilize os comentários para colocar como que você preparou a sua aula, quais as ideias, os recursos que você vai usar, os hinos, para que a gente possa crescer, esse canal possa crescer como troca de experiências e sabendo que o nome do Senhor vai ser glorificado e as nossas crianças serão abençoadas também. Mas sem mais demoras, vamos lá? A sugestão de hino para vocês nesse domingo é o seguinte. Eu tenho na minha escola dominical o hino da acolhida. Então eu vou cantando o mesmo hino por vários domingos até que as crianças se familiarizem e eu comece a perceber que eles estão perdendo o interesse no hino. Aí eu troco. O hino sugerido é Abra um Sorriso, da cantora Aline Barros. É um hino muito divertido, no slide tem o link desse hino, Se você não conhece, tenho certeza que ele é bem conhecido, mas é um hino divertido, é um hino que promove a interação com os alunos. Tenho certeza que eles vão gostar bastante deste hino aí. E o hino da aula é o famoso hino Vem com Josué lutar em Jericó. Você tem várias versões, escolha qual você mais gostar. Eu aqui indiquei a da cantora Aline Nascimento, Também está o link aqui. E um hino que eu sugiro que seja cantado, o ano todo, até as crianças memorizarem, é aquele hino que fala os livros da Bíblia. Tem a versão Diante do Trono, as 3 palavrinhas, porque isso vai ajudando com que a criança memorize os livros da Bíblia e assim ajude na hora da agilidade para ela encontrar um versículo. Inclusive, incentivo você a fazer com que a criança comece a manusear a Bíblia quando você for citar um versículo. Vamos ler junto? Vamos procurar? Auxilie seu aluno e isso é ganho para eles também. Continuando lá, como sugestão, de tarefa, eu não sei se vocês têm esse hábito de mandar tarefinha para as crianças, se vocês mandam durante a semana, ou no domingo, ou não mandam tarefa, como que funciona isso? Eu gosto de usar o grupo de WhatsApp para mandar as tarefinhas durante a semana. Aí reforço geralmente aos pais que estão no grupo, então os pais ajudam, auxiliam as crianças nessa tarefa. Como nós vamos estar falando da muralha de Jericó, nós poderíamos pedir para as crianças, eu sugiro como tarefa, que eles observem o muro da casa deles. Tire foto do muro, chegue pertinho, veja se o muro é alto, se o muro é baixo, se ele é frágil, se ele é resistente, enfim, que eles observem o muro para a gente conversar, porque nós vamos ter que partir da aula da realidade da criança. Como é que nós vamos falar de uma muralha, que era algo, aquela muralha, o muro ele protegia a cidade, se eles não conhecem, não repararam, não observaram com bastante atenção o muro que eles têm na casa deles. Então, essa é a minha sugestão. E aí, no início da aula, você deixa, eles falarem como que é o muro da casa deles. Se não tem muro, se o muro se a casa deles é cercado por cerca, se não tem, enfim, deixa cada criança falar. O importante deles falarem é porque a gente vai estimulando a oralidade da criança também, Nosso segundo passo lá, a sugestão da história. Como é que eu vou mobilizar os meus alunos para chamar a atenção para a história que eu vou contar? Porque para você começar a contar uma história, não é você pegar a revista e ir falando. Tem que ter um incentivo a mais, tem que ter uma mobilização. O que eu sugiro? Você deve ter os personagens da história.
Quais os personagens vão aparecer? Vai aparecer o Josué, vai aparecer o muro, vai falar um pouquinho dessa transição que ele teve com Moisés, vai aparecer os personagens que você vai usar nessa história, você esconde pela sala e faz o tipo de um caça-tesouro. Por exemplo, vai contar sobre o Josué, coloca o Josué embaixo da tua mesa. E aí você fica falando para as crianças, quente, tá frio, o fulaninho tá mais quente, o ciclaninho, até que eles encontrem o personagem. Quem será que esse personagem? Josué. Vocês lembram de alguma história que fala sobre Josué? E aí você vai instigando, assim, então eu vou contar para vocês essa história. E começa a contar a história. Esse personagem pode ser de EVA, pode ser de canudinho, pode ser impresso, pode ser até um visual mesmo da revista, o que tiver mais fácil para você, o que você já tiver preparado. Em seguida, depois que você contar a história, ressalte alguns pontos importantes da história e eu vou sugerir alguns para vocês. Por exemplo, começando pelo título, seja forte e corajoso. Em quais momentos nós precisamos ser forte, crianças? Será que a palavra de Deus está dizendo forte? Forte para levantar um carro? Forte para mudar um sofá de lugar? Será que é esse tipo de força que está falando na história? E deixa as crianças falarem, vão instigando eles. Aí você complementa, a força que está se referindo ali nessa parte introdutória é a força para resistir os dias maus, é a força para resistir às ciladas que o inimigo nos lança, aquela vontade de pecar. Então é sobre essa força que nós precisamos ter diariamente. Por exemplo, você quebrou alguma coisa na sua casa. Aí a mãe chega e pergunta, quem é que quebrou? E aí você tem uma vontade de dizer que foi o cachorro, que foi o seu irmãozinho. Então você tem que fazer muita força para manter a verdade e contar a verdade para sua mãe. Leve esses exemplos para os teus alunos, para eles entenderem o que tipo de força é que o Senhor Jesus está querendo dizer naquela palavra. E aí também tem a parte corajosa. Pergunta para eles, o que é ser corajoso? Corajoso é enfrentar um medo. E aí traga versículos bíblicos que falem sobre esse medo. Por exemplo, a gente tem aquele versículo em Salmos 34:4 que fala assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, né? Pergunte para a criança qual é o medo que eles têm e vai surgir infinidade de medos. Tem medo de aranha, medo de sapo, medo de ficar sozinho, medo de escuro, medo de assistir filme de terror e, né, vai aparecendo. Ouça esses medos. Então, fale nessas situações, né, busque o Senhor, que o Senhor vem e vai livrar vocês de todos os medos. Tem mais um versículo que eu gosto muito que está em Isaías 41:10, que fala assim, por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que coisa linda, o próprio Jesus dizendo assim, não tenham medo porque eu sou Deus e eu estou com vocês. Crianças, nós não precisamos ter medo porque o Senhor Jesus, Deus está sempre ao nosso lado. Leve esses versículos. Esses versículos que eu estou citando para vocês também estão lá no slide que eu mencionei no início. Outro versículo que eu gosto também, Salmo 56:3. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Olha que lindo, né? A gente precisa, então, sempre nessas situações de medo, porque o medo, ele nos impede de avançarmos. O medo é como se fosse uma muralha que impede nós de irmos mais além. Eu tenho medo de falar em público, por exemplo, os adultos, né? As professoras, eu tenho medo de falar em público. Eu, por muito tempo, eu ainda, eu tenho medo de cantar, eu fico muito nervosa de me chamarem para cantar. É um medo que eu tenho. Isso, então, está servindo como se fosse, um muro separando você do teu objetivo, separando você dos teus sonhos, do propósito que Deus tem na sua vida. Então nós precisamos pedir assim para que Deus tire esse medo de nós, que o Senhor vai repreendendo, para que a gente tenha força para avançar, coragem para avançar, Ali nessa situação, o muro impedia eles da vitória que o Senhor tinha dado para eles.
E aí, nós vamos pedir também para falar com os alunos sobre a importância da cautela de não nos colocarmos em situações de perigo. Ou seja, agora a criança acha assim, não, eu não tenho medo de nada, aí começa a se colocar em situações de perigo, quer sair à noite sozinho, né? Enfim. Olha só o que está escrito lá em Lucas 4, versículo 9 até o versículo 12. Em seguida, o diabo levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre as suas mãos para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Repreendeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, assim como nós precisamos ser corajosos para enfrentarmos situações que nos dão medo, nós também temos que ter muita sabedoria para não nos colocarmos em situações de perigo. Se cautela, temos que ter coragem para enfrentar os nossos medos, mas não nos colocar em perigo. Há diferença, né? Então, é importante a gente trabalhar isso com a criança. Nessa idade, as crianças, elas, além da história, da atividade da revista, é interessante que você faça algo para fixar o conteúdo, uma dinâmica, uma brincadeira, né? E eu trouxe como sugestão para vocês, Derrubando a Muralha. Dei esse nome lá da minha dinâmica, que seria o seguinte: cada criança, né, leva da sua casa uma caixinha de leite limpa, vazia, né, e encapada, para você usar lá, de preferência com papel branco, né? Pede lá para a mãe, pede um auxílio para a mãe nesse sentido. Ou se não, se você não tem muitos alunos e tem aí na sua casa caixinha de leite, né, disponível, né, a quantidade que você precisa, encape elas e leve para a igreja. Seria legal se tivesse aquele papel craft, mas aí depende da condição de cada uma, né? E aí, o que vai acontecer? Vai chegar lá, você vai dar uma caixinha de leite para cada criança, ela vai escrever o medo que ela tem, por exemplo, eu tenho medo de escuro, né? A outra coleguinha escreve, eu tenho medo de tal coisa. Coloca o nome dos medos. Você vai colar como se fosse a muralha que nós cantamos, e aí você vai colocar aquele hino Pisa na Muralha, que é da Aline Barros, né? E você vai cantando com eles. E naquela hora que o hino fala, pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha. Nesse momento, as crianças vão pular em cima da muralha, vão destruir aquele muro. E isso é muito legal porque depois você vai mostrar para eles que o medo é essa muralha que impede nós de chegarmos na vitória, mas que nós temos um Jesus que nos dá coragem, que nos dá força para a gente enfrentar o nosso medo. E aí a gente pode pisar neste medo, destruir esse medo como o povo de Israel fez. Então, pessoal, essa é a minha sugestão para vocês, para a aula de vocês. Que Deus abençoe a aula de vocês, que as crianças possam aprender, seja uma aula divertida, cheia de conhecimento, né? Trouxe coisas que não estavam na revista para acrescentar na aula de vocês, como eu expliquei no início. Quem tiver interesse nos slides ali, né? Tem ali a foto da dinâmica, tá? A dinâmica escrita também, né? Deixa que eu quero, que eu vou partilhar com vocês também. Vou enviar para vocês, tá? Um beijo, tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!